Já teve dúvidas se o instrumento a ser lavrado era uma cessão de direitos hereditários ou de meação? Hoje eu vou responder algumas perguntas que têm sido feitas nas minhas postagens. Eu sou a professora Eliane Blasquezi, tabeliã de notas, e estou aqui para falar sobre assuntos de tabelionato de notas. Quer saber sobre cartório? Então, acompanhe minhas lives, me segue nas redes sociais que eu conto tudo sobre cartório. Quando nós falamos da cessão de direitos hereditários ou de meação, em muitas situações surge a dúvida. Aquela pessoa que está ali e que é o cônjuge sobrevivente, esta pessoa é herdeira ou é meeira? Um instrumento a ser lavrado, a ser encaminhado pelos herdeiros, pelos sucessores, pelo tabelião, ao tabelião. O advogado deu a informação correta? Porque em algumas situações ocorre de haver uma certa dificuldade dos herdeiros de entender se aquela pessoa que é o viúvo ou a viúva sobrevivente, ela tem direito à metade do patrimônio ou ela tem direito a um percentual. O que vai determinar se ela tem a metade de todo o patrimônio ou se ela concorre com os herdeiros, se ela tem somente um percentual? Será o regime de bens e também quando foram adquiridos tais bens. Por exemplo, quando nós tratamos de bens que foram adquiridos na constância de um casamento decorrente de um regime da comunhão parcial, nós temos que verificar se foi adquirido somente pelo de cujos, se ele adquiriu por herança ou por doação, ou se foi adquirido de forma onerosa, foi comprado, foi pago pelo casal na constância do casamento ou da união estável. Então, isto vai determinar se aquele instrumento que deve ser encaminhado no cartório é uma cessão de direitos de meação ou uma cessão de direitos hereditários. Se aquela viúva, aquele viúvo, tem direito à metade do valor da venda, da cessão daquele bem. Então, sempre vamos partir do regime de bens entre os cônjuges. Quando há o regime da comunhão universal de bens, não há dúvida nenhuma, porque o cônjuge sempre terá a metade, terá a meação. Então, a cessão será de direitos de meação. Mas quando se trata de outros regimes, teremos que verificar essa situação. O que traz um pouco mais de complexidade, ou os que trazem, são o regime da comunhão parcial de bens e o regime da participação final nos aquestos. Os demais regimes vão trazer a possibilidade de ser herdeiro concorrente com os demais ou não, que é o regime da separação de bens convencional, onde estabelece através de um pacto antenupcial o regime escolhido pelo casal, e neste caso o cônjuge vai concorrer com os demais herdeiros e sucessores, e o regime da separação obrigatória de bens, que é aquele regime que não pode ser escolhido, que a lei impõe para quem não implementa determinadas condições no momento do casamento. Neste regime, o cônjuge não concorre com os herdeiros, então ele não é nem meeiro, nem herdeiro em concorrência com os herdeiros, os demais herdeiros necessários, que são os seus descendentes. Quando tratamos de ascendentes, aí há a concorrência.
Quando só resta o cônjuge como herdeiro necessário ou companheiro, então ele vai herdar tudo e aí poderá ser meeiro de parte e herdeiro de parte do patrimônio. Outra situação que temos que verificar, dependendo do regime de bens, é como esses bens foram adquiridos e quando os bens foram adquiridos. Aqueles bens que foram adquiridos anteriormente ao casamento ou que foram subrogados, quer dizer, alguém que é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, vende um bem particular, um bem que já tinha, e adquire outro. Neste caso, há uma subrogação desse bem em outro e não passa a fazer parte integrante da comunhão do casal. E neste caso, o cônjuge não é meeiro, mesmo que este bem tenha sido comprado na constância do casamento. O que tem que se ter cuidado neste momento é estabelecer exatamente a subrogação daqueles valores para que mais tarde não seja necessário fazer prova em juízo. Aqueles bens, ainda no regime da comunhão parcial, que foram adquiridos por herança ou por doação, também não se comunicam para o cônjuge, de forma que, morrendo o dono desse patrimônio, o seu cônjuge ou companheiro não é meeiro. Poderá ser herdeiro dependendo da circunstância, mas não é meeiro. E aí, como é que faz quando esta pessoa, o dono do patrimônio, morre? Para que não haja o inventário se existe somente a comunhão parcial de bens e o cônjuge não integre o inventário. Tem que fazer a averbação deste óbito lá no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Ocorre o contrário também. Se morre o cônjuge daquele que é proprietário do bem particular, somente averba o casamento e não há o inventário. Se morre o dono do patrimônio, o inventário é feito somente para os seus herdeiros e aí entra o cônjuge como herdeiro e não como meeiro. Então vejam que essas situações elas devem ser analisadas no momento em que o cliente procura o advogado. E aí ele faz esse levantamento, faz essa verificação da forma da aquisição do regime de bens para verificar se aquele meeiro, se aquele viúvo, companheiro ou cônjuge terá direito a levar a metade do patrimônio ou não. Também há uma certa dúvida ainda, embora nós tenhamos aí 15 anos da vigência da Lei 11.441 e a possibilidade de se fazer o inventário extrajudicial ele já não seja tão nova, mas vale para ambas as situações, inventário judicial e extrajudicial. Nós temos aí a dúvida se aquele cônjuge que é meeiro naquele bem, ele também entra como herdeiro. E a resposta é não. Ou ele será meeiro ou ele será herdeiro. No mesmo bem, em concorrência com demais herdeiros, ele não tem a possibilidade de ser as duas coisas. Ah, mas prof, não pode vir a ser meeiro e herdeiro em nenhuma circunstância? Poderá, caso haja somente como herdeiro necessário o cônjuge. Isto é, a pessoa falecida não deixou nem descendentes e nem ascendentes. O seu cônjuge ou seu companheiro será o terceiro a receber e neste caso ele receberá todo o patrimônio. Poderá receber, em caso de ser um bem comum do casal, a sua meação, que é a metade do patrimônio, e a outra metade como herança. Qual é a diferença de se saber isso, de se informar corretamente isso no momento da partilha? É que quando há
a informação no inventário da meação, como aquela pessoa, o meeiro, já é o dono daquele bem, ele não vai pagar tributação sobre transmissão para o seu nome, até porque não haverá transmissão para seu nome. Agora, se ele é herdeiro, sobre a herança há tributação. Então, no mesmo bem, ele pode vir a ser meeiro e herdeiro, e não tributar a sua meação e o Estado tributar a herança. Então vejam todas essas peculiaridades que às vezes passam despercebidas no momento em que se faz um levantamento sobre um inventário. Prof. conta tudo para vocês. Não esqueçam de já passar para seus amigos, para os conhecidos, para quem quer aprender sobre inventário ou para quem quer tirar dúvidas sobre cartório de notas, que a Prof. Blasquese faz as suas lives e que tem material disponível no feed, nos stories, também no Reels e no TikTok sobre cartório de notas. Siga-me nas redes sociais, verifique os nossos cursos, as nossas aulas gratuitas, o e-book que está disponível sobre cartório de notas, e quem quiser pedir o link tanto do e-book quanto dos cursos, é só entrar em contato comigo, Prof. Eliane Blasquese, através do direct. Quero a tua resposta nas minhas postagens sobre os temas, com as suas perguntas e colocações. E beijo da Prof. e até a nossa próxima aula.